Olá, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o luto. Acredito que o luto seja uma das coisas mais difíceis que nós passamos nessa vida. A perda de um ente querido é, de modo geral, muito dolorosa. E cada pessoa manifesta de uma forma, né? Algumas choram por muito tempo, algumas se fecham para a vida, outras adquirem vícios. E eu quero contar para vocês um pouquinho da minha experiência. Eu sempre tive uma forma de lidar com a dor que é ignorando essa dor, fingindo que ela não existe. O meu sistema familiar materno tem uma forma de ver a manifestação de sentimentos, de dores, como fraqueza. E isso é passado de geração em geração. Então, nós não somos muito liberados a demonstrar fraqueza, demonstrar dor, sofrimento. E eu aprendi isso desde pequena. Então, assim, quando uma coisa doía muito em mim, eu ignorava, fingia que estava tudo bem, me distraía com outras coisas e não sofria aquele devido sofrimento no seu exato momento. E isso faz com que as dores sejam varridas para debaixo do tapete. E quando você se dá conta, ou você adoece, traz para o corpo esses sentimentos não absorvidos, não sentidos, ou às vezes você tem um processo depressivo, de ansiedade, enfim. Graças a Deus, no meu caso, eu consegui entrar na terapia e começar a olhar para os meus sentimentos antes que alguma coisa pior acontecesse. E quando o meu pai e minha mãe se separaram, foi como um luto. Tem muitas situações na nossa vida que é um luto, né? Que é uma perda. E para mim foi uma perda, né, do relacionamento dos meus pais, da união deles. E foi extremamente doloroso para mim, que tinha em torno de 7 anos de idade, mais ou menos. Mas como eu não podia demonstrar sofrimento, eu falei, tá tudo bem, eu consigo superar isso, tá tudo certo. E nesse momento, inconscientemente, eu quis ocupar o lugar do meu pai, ficando casado com a minha mãe. Parece estranho isso, né? Mas é como se eu assumisse aquele papel de pai e de esposo, né, ao lado da minha mãe. Inconscientemente, uma criança de 7 anos. E depois, quando eu tinha 16 anos, meu pai faleceu. E foi uma dor tão grande, porque era como se eu estivesse perdendo ele pela segunda vez, né? Até me emociono de falar disso. Mas, como eu não podia demonstrar sentimento e como eu já vinha há anos vivendo sem ele, eu falei, tá tudo bem, eu já tô acostumada a viver sem ele, né? Sem ele muito próximo. Ele tinha a vida dele, o trabalho dele, as questões dele, e a gente não tinha tanta proximidade desde que ele se separou da minha mãe. Eu falei, tudo bem, mais uma fase para passar. E desde a vida toda eu venho guardando esses sentimentos, né? Não manifestando, não sofrendo, não passando nenhum tipo de luto, como se nada tivesse acontecido. E quando eu me submeti a uma constelação, onde eu queria olhar para uma questão de insegurança, uma questão de me colocar na vida, me veio essa relação com meu pai, toda essa perda de relacionamento com meu pai. E eu chorei muito. Eu visitei a minha criança interior e eu chorei muito, porque eu me dei conta verdadeiramente no corpo a falta que eu sentia desse pai, a ausência que esse pai tinha marcado em mim. E foi maravilhoso, foi libertador, foi muito bom passar por esse processo. E depois disso, trabalhando essa questão com o pai, eu assistindo uma live, não me lembro exatamente assim quem estava fazendo essa live, e a pessoa falou assim, então hoje você olha para o seu pai e diga a ele, querido papai, eu permito que você morra, eu permito que você deixe a vida. E nunca uma frase fez tanto sentido para mim nesse aspecto do luto, porque eu vi que a minha criança
ainda estava presa a isso. É como se eu me sentisse, de certa forma, inconscientemente, responsável pela morte do meu pai, pela separação dos meus pais, e eu não permitia que ele morresse. É como se eu ignorasse de tal forma essa morte e esse luto, que era como se eu não permitisse que ele morresse. E quando eu me dei conta disso com essa frase que eu disse a mim mesma, pai, eu permito que você morra, eu senti novamente um alívio. Eu senti novamente que foi libertador para mim. Dizer a ele, onde quer que ele esteja, porque em mim ele está 50%. Eu sou 50% dele. E permitir que ele deixasse a vida tantos anos depois foi um processo muito bom para mim. E com certeza para ele também, que ele, para a consciência dele, para onde quer que ele esteja, né? Então eu quero dizer para você que permitir que o outro morra, permitir que ele deixe a vida, mas continue vivendo dentro de você, traz paz. Por mais estranho que isso pareça, traz paz para você e para outra pessoa também. Diga a você mesmo, querido ente querido, eu permito que você morra e eu fico um pouquinho mais na vida. Quando chegar o meu momento, eu também morrerei. E assim você poderá encontrar uma paz que não havia antes no seu coração. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da minha história, um pouquinho mais sobre o meu relacionamento com meu pai. E se você estiver precisando de ajuda com algum luto, eu me coloco à sua disposição. Eu sou Amanda Oliveira Batista, facilitadora de constelação familiar, e eu posso te ajudar nesse caminho.